melhores linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas você encontra no Banco do Empreendedor. Aqui as taxas são baixas, com bons prazos para pagar. O Banco do Empreendedor também oferece crédito para as prefeituras investirem no desenvolvimento das cidades. Conheça as nossas linhas de crédito e faça uma simulação. Desenvolve SP, sua cidade e sua empresa crescendo no ritmo de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo. Transformação. Que palavra maravilhosa. A pessoa cria uma loja online, faz o primeiro show, vira blogueira. Para acompanhar tanta mudança, a Oi se transformou também. E a nova Oi chegou com a fibra. Para você ter a casa toda conectada, fazer negócios, criar negócios. Fazer do simples ao extraordinário. Nova Oi. Simples, poder, fazer. Oi. Às vezes, o que você procura está mais perto do que você imagina. Ao longo da minha jornada para lançar o Educart, um robô educacional que proporciona um ambiente de aprendizagem híbrido contínuo, eu encontrei a parceria da Dell Technologies. Hoje, todos os nossos produtos usam equipamentos Dell Technologies. Essa parceria me aproximou do meu principal objetivo: transformar e humanizar o ensino à distância em escolas e universidades. E a ONU, ela tem colocado foco na questão da equidade de gênero no mundo dos negócios. Para discutir essas iniciativas e contar para a gente como que o Brasil está avançando nessas questões e nessas ODSs, a gente tem a honra de receber no nosso palco a Tainá Leite, que é gerente sênior de Direitos Humanos e Gênero do Pacto Global da ONU no Brasil. Cadê Tainá? Aê, obrigada por estar aqui. Oh my God, ela está aqui. Rachel Maia, vem. Fundadora e CEO da RM Consult, uma referência na questão da diversidade e inclusão das empresas e na sociedade. Eu posso te chamar de professora, teu trabalho de letramento maravilhoso. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E para mediar esse painel, a gente adora essa mulher. Ela também é conselheira do Aladas. É uma profissional que está fazendo a diferença no ecossistema de inovação de negócios. É a Amanda Graciano, que hoje é sócia e head de relacionamento com corporações na Fisher Venture Builder. Bom painel para vocês. Ai, que responsabilidade. Gente, preciso dizer que isso tudo aqui foi a Tainá que decidiu para a gente parar para falar um pouco sobre o ONU. A gente estava ali brincando. Mas eu queria começar a introdução dessa conversa falando um pouquinho sobre a importância dessa agenda, né, da ONU, não só para mulheres, mas da Agenda 2030. Em setembro, nós três tivemos a oportunidade de estar na sede da ONU em Nova York, participando do evento que discutia as ODSs. E, mais do que isso, além de discutir, foram apresentados também pontos, o como que o Brasil evolui em certos aspectos. E aí, aqui, para dividir com vocês, a gente falou também sobre da agenda como um todo. Quem que conhece a Agenda 2030? Sabe do que a gente está falando? Aí, Tainá, já temos um bom desafio para a gente começar. Mas, basicamente, nesse evento, a gente também falou sobre clima, água, equidade de gênero, equidade racial, salário digno, saúde mental e a anticorrupção. E aí eu tenho o prazer de ser uma das pessoas que colabora na agenda racial. E a Rachel é embaixadora e líder de impacto da ODS número 5, que é a que a gente está discutindo aqui hoje, né? E a Tainá é quem lidera esse time e fala também sobre todos os outros comitês. E, Tainá, eu queria começar com você, que conta para a gente, especificamente, o que é o movimento Elas Lideram. Assim, dá uma pincelada da Agenda 2030 e entra no movimento para a gente. Obrigada, Amanda. Bom dia a todas e todos e todes. Na verdade, a gente marcou aqui só para ver se eu consigo a agenda dessas duas mulheres, que é super difícil, né? Amanda,
Agenda 2030, né? Vou dar um passo atrás, eu juro que eu vou ser rápida, que eu sei que a gente está com o tempo bastante enxuto, mas é importante até porque eu vi muitas mãos não levantadas. E é importante falar dela porque estamos aí, né? 7 anos para atingir esse marco. E ela vem como um chamado do secretário-geral para que a gente corra atrás do prejuízo. Obviamente, ele não falou com essas palavras, mas a verdade é essa, né? Nós estamos muito atrasados enquanto sociedade, enquanto planeta, na obtenção, no alcance dessa sociedade que se sonhou lá em 1948, quando as Nações Unidas foram criadas no pós-guerra. E se juntaram ali na época os 48 Estados-membros, né, naquele momento, e criaram a Carta, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. De lá para cá, muita coisa avançou, mas não o suficiente. Então, em 2015, surgem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, e que tem lá uma série de metas, indicadores, uma verdadeira matriz de gestão, né, da responsabilidade social, governança, o que hoje a gente conhece muito também como ESG. E os direitos humanos, eles atravessam e são atravessados pela Agenda 2030 o tempo inteiro. Então, 92% das metas dos ODS estão relacionadas a direitos humanos, que é a agenda que eu tenho hoje o privilégio e a responsabilidade de liderar aqui no Pacto Global da ONU no Brasil. E aí, a igualdade de gênero, né, o ODS 5, que tem como objetivo a paridade de gênero até 2030 em todas as esferas e várias outras metas, como o fim do casamento infantil de meninas, né, o fim da mutilação de meninas e mulheres em países em que ainda ocorre, e vários outros objetivos, é um tema que toca muito ao setor privado, né, a equidade, a gente efetivamente atingir esse objetivo. Então, todos os secretários, né, que vieram nos últimos anos foram enfáticos em ressaltar: sem igualdade de gênero, a gente não vai atingir nenhum dos outros 17 objetivos. E aí, no Brasil, a gente acrescenta também, né, como vocês vão falar muito melhor do que eu, a nossa problemática, né, a nossa herança escravocrata e todo o passivo que nós temos social em relação ao que precisamos atingir de equidade racial, étnico-racial também. Então, o nosso CEO, quando ele lançou a Ambição 2030 do Pacto Global da ONU, e aí eu finalizo falando já do movimento, é um chamado para as empresas e para a sociedade como um todo para assumirem metas, compromissos públicos claros, fáceis de serem entendidos, que nos levem a esses objetivos em 2030. Então, no Elas Lideram, 2030, por exemplo, nós temos como compromisso das empresas atingirem 50% de mulheres em posição de alta liderança até 2030. Em contrapartida, o Pacto oferece aí uma capacitação, uma série de suportes para que as organizações cheguem lá, porque a gente quer ser propositivo, né? A gente não está aqui para apontar o dedo, mas para dar a mão e vamos junto. Tem um aspecto que a Tainá traz também, de todo esse trabalho do Pacto, Rachel, porque você, como embaixadora da ODS número 5, que é a que diz respeito à igualdade de gênero, são 17, depois pesquisem, porque tem pelo menos uma que todas nós estamos envolvidas, ou ativamente ou inconscientemente fazendo algo. Além de ser embaixadora, você é uma executiva que tem 1 zilhão de papéis, né? Você consegue também navegar no mercado corporativo em muitas instâncias. Tem uma coisa que eu percebo que quando a gente fala de direitos humanos, as pessoas entendem que é importante. Mas na hora que a gente vai para a esfera corporativa, isso ainda é um desafio. Qual que é a responsabilidade das organizações e das empresas, né, assim, para falar de um amplo aspecto, para implementar a Agenda 2030? Primeiro, bom dia. Bom estar aqui com vocês. Olhar essa audiência que ainda tem muito de nós. Nós que temos que fazer esta mudança de forma a protagonizar. Mas já vejo aqui alguns aliados. Quem são esses aliados? São esses homens que ainda ocupam majoritariamente as cadeiras de liderança, como você acabou de perguntar,
E baseado nos aliados, nós não queremos o lugar deles. Nós queremos apenas concorrer às mesmas vagas de forma igualitária. Então, tendo este entendimento, Amanda, eu parto do princípio de já chegar com a cabeça erguida, não só no corporativismo. Eu falo isso pela demanda que a minha consultoria hoje vem atendendo do mercado. Cada vez mais empresas querem entender o que significa a Agenda 2030, o que significa a CVM com a Resolução 59, que traz a responsabilidade para as empresas que, a partir de janeiro 2023, os objetivos sustentáveis vão ser cobrados através de métricas, através de targets. O seu relato integrado tem que contemplar estes avanços. Como, Rachel, tudo isso? Através de conhecimento. Hoje, nós ainda estamos no processo de entendimento. Esta audiência deveria estar espetacular, que temos esta audiência, mas deveria estar repleta, porque é o conhecimento que transforma. E uma vez vocês estando aqui, entendendo quais são as métricas, entendendo quais são os objetivos, entendendo qual é a nossa Agenda 2030, entendemos que acabamos de voltar da ONU, no chão da ONU, na calçada principal, tem lá desenhado os ODS, e a ODS principal, que está no centro, pula-se a ODS 4. Alguém aqui sabe o que é ODS 4 para a transformação? Educação. Só através de educação que nós vamos virar essa mola propulsora para fazer com que, de fato, esta agenda aconteça, para fazer com que, de fato, as matrizes que aplicamos na nossa empresa aconteça, para fazer com que, de fato, os gêneros não briguem, os gêneros se aliem. Então, é essa a nossa responsabilidade, não só no corporativismo, porque o corporativismo é constituído de CPFs. Então, nós temos que ser os protagonistas dessa transformação. Maravilhoso você falar isso. Ontem eu ouvi de um amigo, um aliado, que ele falou assim, que toda empresa que faz uma revolução digital tem uma digital. É isso. Mas toda a digital, se você olhar a liderança, é como a Tainá falou. A Agenda 2030, é claro, é objetivo. Nós precisamos atingir 50% de mulher na liderança. Hoje, nós temos uma responsabilidade de virar o nosso canal interno, genuinamente acreditar que somos capazes. Não esperar estar ao 100% completo do conhecimento para ir lá e aplicar naquilo que você acredita que vai ser a transformação. Dados estatísticos mostram isso, que nós precisamos estar 100% preparadas para tal. E o homem, 60%. Então, tem algumas questões que nós precisamos trabalhar no aspecto do indivíduo, antes de chegar para a Tainá, para a Amanda, para a Dani ou para qualquer outro e falar, gere-me a oportunidade. E se eu gerar essa oportunidade e não tiver vocês lá para preencher? E sim, falo da questão racial, Amanda. Hoje, eu não deixei de ser executiva, nós estávamos ali brincando no backstage, o que você quer que fale? Não precisa falar nada. Preciso falar que eu estou aqui hoje para empoderar mulher e negros. Não me perguntem duas vezes, mulher, negros e clima. Não me perguntem duas vezes o que eu vim fazer. Eu vim fazer, olhar nos olhinhos de vocês e falar, se candidatem a conselhos. Vão se aperfeiçoar para mais conselhos. Pô, Rachel, mas eu ainda... Muitas vêm para mim e falam assim, mas eu ainda não tenho 50 anos. Oi? Quem te perguntou essa parte dos 50 anos? Ninguém te perguntou. Vai lá e vai se aperfeiçoar e aplica. Vai lá, se inscreva
entre outros, sem fazer propaganda, IBGC, Sanpou, Barari, Barará, vai se certificar. Se cadastre, sabe? Se ouse um pouco mais. Nós precisamos ousar mais para que esses percentuais e para que a gente possa ter uma agenda real. É por isso que hoje eu estou no mundo da transformação. Rachel, com o meu time. Explorando um pouco essa coisa dos números, porque eu, como boa economista, né, tem hora que a gente precisa de números. Pegando aqui um pouco sobre o movimento Elas Lideram, o Brasil é uma das nações mais desiguais do mundo. Embora a América Latina seja uma das regiões onde a gente tem mais mulheres sendo eleitas. Isso é meio louco, né? Porque parece que a gente não tangibiliza. Nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos. Pouco a gente está vivendo esse momento também, assim, que está melhorando. Durante a pandemia do Covid-19, mulheres realizavam quase 3 vezes mais cuidados não remunerados e trabalho doméstico. A gente tem 55% das mulheres estavam ocupadas versus 74% dos homens. O índice de desemprego, a baixa taxa de mulheres em cadeiras de presidência, a gente ainda tem um retrato que precisa ser muito melhorado. Uma coisa que me chama a atenção, Tainá, é especificamente a agenda, um dos aspectos dessa ODS, a gente falar de posições de alta liderança. A gente não está falando que a gente quer colocar mulheres enquanto estagiárias, enquanto analistas. A gente está falando que a gente quer mulheres em posições de conselho, como a Rachel falou, mulheres na presidência, mulheres ocupando o C-level. Por que isso? Para ser mais explícito possível, por favor. E, além disso, quais os indicadores? Porque a gente está passando aqui, está falando, vamos medir, a gente quer trazer números. Que números são esses? Obrigada, Amanda, por essa pergunta, que a gente não combinou. Mas eu costumo dizer, e, enfim, espero não estar sendo repetitiva para essa audiência, mas eu costumo dizer que mulheres ou pessoas, no geral, não brotam na alta liderança, né? A gente tem uma razão histórica, social e contextual do porquê a gente tem, em posições de poder, majoritariamente homens brancos de uma certa idade, de uma certa classe, em geral héteros e cis. Para que a gente tenha mais mulheres em posição de alta liderança, porque hoje a gente já chegou, a gente já tem mulheres mais formadas, com mais tempo de estudo, com mais mestrado, saindo das universidades, mesmo as historicamente mais masculinas, vamos dizer assim, a gente já está com um nível bem alto. Por que a gente não mexe a régua da alta liderança, né? E aí os fatores são múltiplos. Mas eu, como pesquisadora do tema do cuidado, né, acabo puxando para cá, que é justamente essa sobrecarga de atividades e funções que são atribuídas historicamente às mulheres e que acabam, atrasando, né, essa trajetória, essa carreira, em muitos aspectos. 2, desvalorizando um trabalho que é um trabalho essencial para a sociedade e que vai ter que ser feito, né? Então, quando ele não é feito por mulheres, historicamente ainda ele é feito por outras mulheres, né? Então, a mulher branca se empoderou, com todas as ressalvas que às vezes a gente tem a esse termo, às custas e em cima das costas de outras mulheres. Especificamente mulheres negras e mulheres das classes mais baixas. Isso tem que mudar. A gente só vai realmente conseguir avançar e ter mais mulheres em posição de alta liderança quando a gente mudar essa base social. Então, por que eu falei que mulheres não brotam, ou ninguém brota na alta liderança? A gente ter paridade nos cargos mais altos, na tomada de decisão, é sintoma de que resolvemos vários outros problemas. 2, é insumo e remédio para que a gente continue esse ciclo positivamente, tendo pessoas lá para tomar mais decisões diversas. Porque é importante dizer isso também. Mulheres são, como todos os grupos, plurais, diversas, não pensam da mesma forma, não têm as mesmas características. Então, é ilusório e
até misógino você achar que porque uma mulher está numa cadeira de liderança, ela vai tomar sempre decisões a favor das mulheres, ou ela vai ser compreensiva com isso, com aquilo. Sobre os dados e os indicadores, nós medimos. Então, a empresa, em todos os nossos movimentos, os 7 movimentos da ambição, ela entra, ela assina o compromisso, a mais alta liderança da organização assina esse compromisso com a meta. E as pessoas falam assim, mas e se ela assinar o compromisso e não cumprir? Em geral, as empresas assinam de uma forma muito genuína, porque assim, não é banal você mandar uma carta para o secretário-geral da ONU dizendo que está assumindo um compromisso e deixar por isso, né? Mas, enfim, a empresa assina o compromisso, ela passa a fazer parte do movimento, tem uma série de eventos de capacitação, e anualmente a gente acompanha os indicadores dela, não são publicados, mas são olhados e são publicados agregados, ou seja, o grupo do movimento, então, as 100 empresas, 1000 empresas, a gente monitora e acompanha, e lá nos indicadores a gente vai olhar toda essa base, ou seja, gap de remuneração, gap de volta da licença maternidade, se tem licença parental, se tem mulheres trans, se tem mulheres negras, se tem mulheres com deficiência, porque não dá mais para a gente subir em cima das costas de outras mulheres. Perfeito, assim, tá? Amo te ouvir, né? Espetacular. Tainá, para mim, é um dos melhores casos de pessoa aliadíssima, assim. Né? Posso fazer uma adição ao que a Tainá? Deixa eu te fazer uma pergunta e você adiciona. Claro, porque eu quero explorar. Eu pego o microfone e fico que nem a doida do microfone, viu, gente? Antes do nosso tempo acabar, porque... É tão delicioso falar sobre isso, cara. Tem um ponto ontem, lê na sua coluna que saiu ontem, ela tem um título, gente, que é Futuro Sustentável versus o anti-ESG. E que o Leno me remeteu muito a esse papo que a gente está tendo agora, porque em diversos cenários... Porque, assim, gente, o ESG surgiu o termo Pacto Global, ONU, é tudo o mesmo pacote. E, muitas vezes, a gente não consegue ver essas coisas 100% juntas, né? Eu queria que você aproveitasse e explorasse um pouco disso, porque existem muitas formas e posições estratégicas para a gente resolver esse problema. O mundo, essa semana, chegou a 8 bilhões de habitantes. Então, já tem gente suficiente para conseguir resolver esse problema. Está transbordando. Não é possível. Como que a gente pode fazer isso também à luz dessas práticas que já estão acontecendo? E aí, complete, Tainá. Não tem resposta. Essa aqui é verdade. Eu acho que a gente hoje, como indivíduo, estamos no propósito para entender como fazer a coisa, mas no coletivo. E aí, pegando esse gancho da coluna, né, que eu me comprometi com o Globo, no caso, neste caso, tanto com o Globo, com a Exame, que me fez também esse convite, e outros, tem que ser uma coluna que dê a liberdade de falar aquilo de fato, né, que a gente acredita. Exatamente. Que eu tenho um propósito. Então, nós fizemos um Good Deal. Então, como eu estou muito próximo ao Pacto Global, eu tendo a trazer tudo o que nós estamos discutindo e que eu posso trazer profundidade. E quando a Tainá fala sobre conselheiras, a semana passada teve um evento onde praticamente lotou um auditório de predominantemente mulheres. Então, nós saímos de 14,38, uma média estatística de mulheres conselheiras no Brasil, para 18,21. Esse ano, agora, que encerra. Então, nós temos algumas questões a ser reavaliada. Hoje eu sou a única conselheira em 1 dos 3 conselhos que eu estou. Eu costumo brincar que são 12 homens e um segredo, porque são 12 conselheiros e a minha pessoa. E não me inibo, não, cara. Eu chego lá, eu tenho que trazer as questões, eu faço parte do Comitê de Sustentabilidade e trago as questões que eu acredito. E eu acredito baseado em tudo que a Tainá trouxe, porque nós temos que ir atrás de conhecimento. E é o conhecimento que me dá a liberdade de falar com muita tranquilidade em uma coluna, quando eu sei que o futuro não ter um planeta B, nós temos que fazer o hoje e o agora, versus
hoje ou agora, como nós tínhamos 2 mulheres aqui, uma delas que eu conheço, vi em um evento da Restock, inclusive, que fala hoje de uma forma como fazer para ser reciclável nos retalhos. Essa é a forma simples e prática da sustentabilidade. Mas o outro lado é o anti-ESG, que existe, tem fundos, inclusive anti-ESG. Tem penalties, inclusive para corporações. Posso trazer exemplo da Flórida e do Texas, de empresas que vêm com targets ESG. São anti a proteção do nosso planeta. Então, nós temos que ler, nós temos que compreender. Tem algumas coisas que fazem sentido, mas nós vamos sair dessa audiência aqui, que está todo mundo alinhado e conectado, para lutar no mundo lá fora, que não está todo mundo alinhado e conectado. Então, qual é a minha fortaleza? Porque não dá para ser bom em tudo. Então, quem é bom em tudo não é bom em nada. Então, pega de uma forma simples aquilo que você acredita que hoje, não necessariamente você precisa ter o conhecimento, mas desenvolver o conhecimento e vai para a luta. Vai para a batalha. Eu entendo, e quando vejo mulheres lindas, sorrindo, fazendo selfie e assim por diante, que nós estamos mostrando que nós estamos aqui juntas, unidas por um propósito. Mas este coletivo aqui, ele já está completamente alinhado. Este não é o nosso desafio. O desafio é quando a gente abre as portas e sai daqui de dentro e fala, como é que eu vou fazer a diferença, pelo menos para um? Para um! Eu não estou pedindo para mim, estou pedindo para um. Então, vocês têm que sair daqui fazendo a diferença, pelo menos para um. Mas, Rachel, isso significa que a gente está trazendo só para o gênero? Não, não significa. Ontem, por exemplo, só concluindo, colocando dentro desse aspecto do ESG e do pilar social, eu estou apoiando os meninos reis. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar aqui dos meninos reis? Essa é a forma de ESG, para mim. Na mais pura forma. Eu estou apoiando eles, eu raspei todas as minhas milhas, porque eles são, particularmente, gente, sem nenhuma falsa modéstia. Se eles não são os melhores, eles vão para Fashion Show, Milão, tatati, tatatá. Se eles não são os melhores, mas são um dos melhores designs locais que usam a estampa africana aqui em Salvador. Eles me pediram apoio, porque eu não tinha nem passagem para vir. Eu tenho que trazer dessa forma, porque essa é a nossa realidade. É dessa forma que nós estamos trabalhando. É essa forma que nós temos esse Brasil de pactos distintos. E como mulher, se a gente enaltece esses talentos, essas qualidades, é como a Tainá falou, nosso pool tem que ser enriquecido. Nós temos que ter esse pool de talentos. E nós temos. Eu tenho um book, hoje, na minha consultoria, só de mulheres pretas que querem ser conselheiras. Este book, ele existe. Eu divido ele com BlackRock, B3, KK, IBGC, St. Paul e assim por diante. Mas, Rachel, ele existe. Então, nós temos que mudar a forma que nós olhamos o processo. E é possível. Vocês, mulheres brancas aliadas, é possível. Vocês, mulheres pretas que estão aqui, se abram, é possível. Mas nós temos que dar aquele primeiro passo. Este ESG e esse anti-ESG, ele pode existir dentro de cada um de nós, dependendo da forma que nós estamos saindo da teoria para a prática. Tá bom? Obrigada. Rachel, e só antes que a gente seja expulsa do palco,
Eu queria, Tainá, que você fosse muito breve, assim, mas a gente falou de muitas coisas que, na hora que a gente questionou a plateia se elas conheciam, a maior parte de vocês desconheciam. E se o lugar é a fonte de conhecimento, aonde que a gente pode achar o mínimo do básico do que o Pacto está fazendo, do que está fazendo para a região? Porque quando eu penso nas 17 ODSs, tem coisas que estão muito perto da caneta de cada uma de vocês, assim, independente da posição. E é para ontem, né? Porque 2030 é amanhã. Está cada vez mais urgente. Então, assim, sendo bem breve, aonde que a gente acha essas informações, para não parecer que nós três saímos aqui inventando, para todo mundo conseguir sair munida também de informações para lutar lá fora, como a Rachel disse? O nosso site, pactoglobal.org.br, tem todos os nossos movimentos, projetos, a plataforma de direitos humanos, que tem, né, 3 movimentos, então, igualdade de gênero, salário digno e igualdade étnico-racial. Mas o site está super completo, a gente está em todas as redes sociais, então dá para acompanhar a gente no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, ainda no Facebook, não sei, porque eu não estou mais no Facebook, mas o Pacto ainda está. Então, estamos em todos os lugares. Podem também nos escrever no e-mail direitos.humanos@pactoglobal.org.br. A gente marca um papo com a equipe e vai ser um prazer conversar com vocês. E eu sei que a gente vai ser expulsa, mas é importante falar que a gente está falando aqui de empreendedorismo, né? E quando a gente está falando do Elas Lideram, a gente foca de uma forma mais direta nas empresas que estão contratando as suas lideranças. Mas eu sempre vou reforçar e sempre vou estressar que num país como o Brasil, onde a gente tem 1/3, né, ou isso varia, mas um número significativo de pessoas, especialmente mulheres negras, na informalidade, a gente não pode trabalhar nenhum projeto, nenhum movimento que crie uma bolha onde as coisas funcionam e esqueça de todo mundo que está à margem. Então, para a gente avançar, para a gente ter mulheres nas grandes multinacionais, conselhos, empresas, a gente precisa que as mulheres que estão aqui, as mulheres que não estão aqui, mas que estão nos assistindo de casa e que estão empreendendo, seja por necessidade, seja por oportunidade e propósito, que elas saibam que elas têm todas as outras oportunidades à disposição delas. E a gente só vai parar quando isso acontecer. Perfeita, maravilhosa. Gente, termina esse painel que a gente poderia ficar o resto do dia falando sobre, mas muito feliz e satisfeita que nesse auditório que a maior parte desconhecia o tema, agora vocês já saem minimamente letradas também, letrados, para a gente começar a revolução, porque a revolução é para ontem, né? Então, contamos com todas vocês. Muito, muito obrigada, viu? Boa, obrigada.